Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Física. Nós estamos falando sobre o conteúdo de eletrostática e nesse vídeo eu vou dar seguimento ao assunto potencial elétrico. Bom, então como nós vimos na última aula, o potencial elétrico está diretamente relacionado à energia potencial elétrica. Potencial elétrico, como nós vimos, ele é a energia potencial elétrica por unidade de carga. Mas como é que a gente define matematicamente a energia potencial elétrica? Bom, aqui nós temos o seguinte. Nós já vimos que ao aproximar uma carga, uma partícula carregada positivamente de uma esfera de carga positiva, quanto menor a distância aqui, maior é a energia potencial elétrica dessa carga. Portanto, se nós temos aqui duas cargas, uma carga Qzão que gera o campo elétrico e uma carga de prova, Qzinho, quanto maior for a distância entre essas cargas, menor é a energia potencial elétrica. Então, isso está expresso matematicamente nessa equação aqui. Então, a energia potencial, cuidado para não confundir esse E com o E do campo elétrico. Nesse caso aqui nós temos E pot, né, de energia potencial. A energia potencial vai ser igual a K0, que é a constante eletrostática, que nós já vimos, que vale 9 vezes 10 a nona, em unidades do SI, multiplicado pelo produto entre as cargas, Qzão e Qzinho, dividido pela distância entre elas. Note que essa equação aqui é uma equação muito similar à equação da lei de Coulomb, com a diferença que no caso da força elétrica, no caso da lei de Coulomb, na força elétrica nós tínhamos aqui uma divisão por d ao quadrado, enquanto na energia potencial elétrica nós temos aqui apenas uma divisão por d. Portanto, a partir dessa equação da energia potencial elétrica para uma partícula carregada, nós podemos definir o potencial elétrico para essa partícula. Então, como nós já vimos, o potencial ele é a energia potencial pela carga, por unidade de carga. Portanto, o potencial elétrico a uma distância d dessa partícula, dessa carga, Qzão, esse potencial ele pode ser escrito dessa forma. Então, o potencial elétrico da carga Qzão a uma distância d dela vai ser igual a K0 vezes o valor da carga, no caso a carga Qzão, dividido pela distância até o ponto P, que é o ponto onde a gente está analisando esse potencial elétrico da carga Qzão. Em outras palavras, basta a gente pegar aqui a equação da energia potencial elétrica e dividir ela por Qzinho. E aqui nós podemos fazer um gráfico do potencial elétrico em função da distância. Então, se a carga Qzão for uma carga positiva, nós podemos perceber que quanto mais distante estiver o ponto onde a gente está analisando, quanto mais distante da carga Qzão estiver o ponto, menor será o potencial elétrico nesse ponto. Então, nós vemos aqui que para distâncias bem próximas, né, da carga, o potencial é grande, só que ele vai diminuindo conforme a gente vai aumentando a distância. Agora, se a carga for negativa, a carga que gera o potencial, ela for uma carga negativa, aí quanto mais próximo ao ponto onde a gente está analisando o potencial estiver da carga, maior em módulo, ou mais negativo no caso, né, será o valor do potencial. Mais negativo será o valor do potencial, como a gente pode ver aqui. E conforme vai se afastando esse ponto P, ou seja, quanto maior for a distância D, o potencial ele vai se aproximando de zero. Nos dois casos, né, na verdade, tanto com a carga positiva quanto com a carga negativa, para distâncias muito grandes, o potencial ele tende a se aproximar de zero. E nós dizemos que o potencial ele é zero quando a distância vai para infinito. Então, quando a distância é muito grande, que a gente pode considerar infinita, o potencial nesse ponto ele é igual a zero. E se a gente tiver várias cargas, eu tenho aqui a carga Qzão 1, Qzão 2, Qzão N, né? Eu tenho N cargas aqui. E aqui eu tenho um ponto P. O ponto P ele está a uma distância d1 da primeira carga, a uma distância d2 da segunda, etc., até a última carga dn. Como é que eu faço para saber qual é o potencial aqui, potencial elétrico, no ponto P?
Nesse caso, o potencial elétrico, diferentemente do que acontecia com o campo elétrico, o potencial ele não é um vetor. E como ele não é um vetor, basta que a gente some a uma soma simples, né, a soma algébrica, do potencial de cada carga aqui individual no ponto P. Ou seja, se eu quero saber qual é o potencial elétrico total no ponto P, basta eu somar o potencial elétrico gerado pela carga 1 no ponto P, o potencial elétrico gerado pela carga 2 no ponto P, pela carga 3, pela carga 4, etc., até a última carga N, potencial gerado por essa última carga N. Então é basicamente uma soma simples aqui do potencial de cada uma das cargas, vai me dar o resultado do potencial no ponto P. Claro, se uma das cargas for negativa, então aqui nós trocamos o sinal de mais pelo sinal de menos. Em vez de uma soma, a gente vai ter uma subtração. E muitas vezes, mais importante do que o próprio potencial elétrico, muitas vezes nós vamos tratar mais da diferença de potencial elétrica, também chamada de DDP. Então, a diferença de potencial, ela ocorre quando a gente tem aqui, por exemplo, eu tenho um certo ponto A, tenho um outro ponto B, e aí o potencial em A é diferente do potencial em B. Então, nós dizemos que existe uma diferença de potencial entre os pontos A e B. O ponto A tem potencial VA, o ponto B tem potencial VB. Digamos que a gente tem uma carga e essa carga vai ser movimentada aqui por 3 caminhos diferentes. Aqui eu tenho o caminho 1, que essa carga vai tomar, para ir do ponto A até o ponto B. Aqui eu tenho o caminho 2, que é uma linha reta. E aqui eu tenho o caminho 3, para ir de A até B. Então, eu tenho 3 caminhos aqui possíveis, mas na verdade eu teria infinitos caminhos que me possibilitariam ir do ponto A até o ponto B. Nós definimos essa diferença de potencial entre A e B, que eu também muitas vezes posso chamar de U de AB, certo? Então, VA menos VB, que é igual a U de A até B. Isso nada mais é do que a diferença de potencial entre os pontos A e B. Isso, na verdade, é igual ao trabalho que é realizado para movimentar a carga do ponto A até o ponto B. E esse trabalho ele vai ser o mesmo, independente do caminho que você tome aqui, o caminho 1, o caminho 2 ou o caminho 3. O trabalho vai ser o mesmo, porque ele não depende da distância, dividido pelo valor da carga que está sendo movimentada. Então, a diferença de potencial é igual ao trabalho realizado pela força elétrica dividido pela carga que está sofrendo o deslocamento. Agora a gente vai analisar algumas propriedades que o potencial elétrico tem. Então vamos considerar que a gente tem uma carga. Essa carga é uma carga de prova, Qzinho, ela vai ser abandonada em repouso em um certo ponto A. Aqui eu abandono essa carga. E essa carga ela vai ser abandonada em uma região que existe um campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme positiva, uma carga Qzão positiva que está fixa num ponto O, que é nossa origem aqui. Então a gente vai analisar duas situações. Primeiro, quando a carga de prova é positiva, Qzinho maior que zero. E segundo, quando a carga de prova é negativa, Qzinho menor que zero. Então vamos lá. A primeira propriedade do potencial elétrico nos diz que se você tem uma carga elétrica positiva, que no caso aqui é esse Qzinho, e essa carga ela é abandonada em repouso no campo eletrostático, como aconteceu aqui, de forma que ela está sujeita apenas à força eletrostática, que é o caso dessa partícula, ela vai se deslocar espontaneamente para pontos de menor potencial. Então, se você solta aqui uma carga positiva, uma carga Qzinho positiva, espontaneamente ela vai se movimentar de A para B, onde o potencial no ponto A sempre vai ser maior que o potencial no ponto B. Então ela vai para mais distante no lugar, e quanto mais distante, como a gente já viu, né, o potencial ele vai ser menor. A segunda propriedade nos diz que se a carga elétrica for negativa, como a gente está vendo aqui, e você abandona ela em repouso no mesmo campo eletrostático, de forma que essa carga está sujeita apenas à força eletrostática,
ela vai se deslocar espontaneamente, só que agora para pontos de maior potencial. Então, nesse caso aqui, se a carga for positiva, ela vai sair do ponto A e vai se movimentar para o ponto C de forma espontânea. E o ponto C, por estar mais perto da carga Qzão, ele é um ponto de maior potencial do que o ponto aqui do ponto A, né, onde você soltou a carga inicialmente. Terceira propriedade é que se você percorre uma linha de força no seu sentido, o potencial elétrico ao longo dos seus pontos diminui. Então aqui, como a gente já viu, né, quanto mais distante a gente estiver acompanhando aqui essa linha de campo elétrico, mais distante a gente está da carga que gerou o campo, menor vai ser o potencial dessa carga, ou mais próximo de zero esse potencial estará. E a quarta propriedade, que nos diz que em todo movimento espontâneo de cargas elétricas num campo eletrostático, a energia potencial elétrica diminui e a energia cinética aumenta. Então, se o movimento aqui é espontâneo, ou seja, você solta a carga e ela se movimenta apenas pela ação da força elétrica, em todos os casos, a energia do campo, né, a energia potencial eletrostática, vai diminuir, enquanto a energia cinética aumenta. Em outras palavras, se você solta, ela inicialmente está em repouso, vai começar a se movimentar com velocidade cada vez maior. Então, a energia potencial diminui, enquanto a energia cinética aumenta. E outro conceito importante relacionado ao potencial elétrico são as superfícies equipotenciais. Então, o que é uma superfície equipotencial? Vamos considerar que a gente tem aqui uma carga positiva, Qzão. Nessa carga, nós já vimos que nós temos o campo elétrico aqui, que aponta para fora da carga. Então, radialmente aqui aponta para fora dessa carga elétrica. E, além disso, nós podemos também desenhar esses círculos azuis que representam as superfícies equipotenciais. O que é uma superfície equipotencial? No caso aqui, essas linhas azuis, em qualquer no caso dessa linha azul, né, desse círculo azul, em qualquer ponto sobre esse círculo azul, o potencial terá o mesmo valor porque ele estará à mesma distância do centro da carga que gerou esse potencial da carga Qzão. Então, em qualquer ponto aqui desse círculo azul, o potencial ele é igual. Por isso que a gente chama isso de superfície equipotencial. Já esse potencial é diferente dessa outra superfície equipotencial aqui. Então, nesse segundo círculo, embora nós tenhamos também em qualquer ponto desse segundo círculo o potencial é o mesmo, esse potencial, como o segundo círculo tem um raio maior do que o primeiro, então o potencial vai ser diferente do potencial do primeiro círculo. Mas mesmo assim, em qualquer ponto sobre esse segundo círculo, o potencial é igual. Então, isso são exemplos de superfícies equipotenciais. Se nós temos duas cargas iguais em módulo, mas uma positiva, outra negativa, como a gente tem aqui, então essas são as linhas de campo que saem de uma e entram na outra carga. Aqui, né, as linhas de campo saem da carga positiva e entram na carga negativa. Além dessas linhas de campo, nós temos as superfícies equipotenciais, que são essas linhas aqui azuis tracejadas. Então, em cada uma dessas linhas, o potencial vai ser constante. Cada uma desses círculos aqui, né, desses círculos tracejados, o potencial ele é constante. Ele só vai mudar quando você muda de um círculo para outro círculo. Aí, de um círculo para outro círculo, o potencial é diferente. Mas dentro de um mesmo círculo, o potencial é sempre o mesmo. E é isso que a gente chama de superfície equipotencial. E se a gente estiver falando de um campo uniforme, como esse campo aqui, então nós temos um campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais estão representadas aqui por essas linhas pretas. Então eu tenho uma superfície V1, isso quer dizer que em todos os pontos dessa linha preta o potencial é o mesmo, V2, V3, V4, e aqui eu tenho um ponto A e um ponto B. Então, nesse caso, se o campo ele é uniforme, como a gente está vendo aqui, as superfícies equipotenciais elas são planos paralelos entre si e são perpendiculares, ó, eles fazem 90 graus, como a gente está vendo aqui, né, com a direção do campo elétrico. Então, nesse caso aqui, se a gente for movimentar uma carga do ponto A até o ponto B, uma carga Qzinho, uma carga de prova Qzinho,
Como a gente já viu, a diferença de potencial ela é igual ao trabalho realizado de A até B, dividido pelo valor da carga. E se a gente fizer aqui, substituir o trabalho pelo seu valor para um campo elétrico uniforme, que é Q vezes E vezes D, esse Qzinho aqui com esse Qzinho corta, portanto, a diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser igual apenas ao campo elétrico, a intensidade do campo, vezes a distância. Então, note aqui que não depende nem da distância em linha reta entre os dois pontos, e sim da distância entre as duas superfícies equipotenciais, essa distância que eu estou chamando de D. Então, para um campo elétrico uniforme, o trabalho para movimentar uma partícula, seja em qualquer ponto de uma determinada superfície equipotencial que ela esteja, para outra superfície equipotencial, como a gente tem aqui, né? Então, o ponto A ele está na superfície equipotencial V2. O ponto B está na superfície equipotencial V4. Para transportar uma partícula qualquer de A até B, ou seja, transportar do potencial da superfície potencial 2 para a superfície potencial 4, para saber qual o valor dessa diferença de potencial entre A e B, nós podemos utilizar essa relação. Então, a diferença de potencial entre A e B é igual ao campo, ou a intensidade do campo, vezes a distância entre as superfícies equipotenciais. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima!